Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Ora, todo mundo sabe quem tentaram pro sindicato. Não é Bolsonaro. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Tá todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E sentou aí, mentiu pra caramba. Mentiu pra caramba. Pra botar a toga nas costas, eles contam mentira. Sabe? É um estelionato mesmo. Aí você... Senhor presidente, senhor Volney, os demais que estão sentados à mesa, meus cumprimentos. Bahia hoje estava valente. O bicho falou alto, gritou no microfone. Nunca tinha visto nem comigo, fiquei admirado. E Bahia botou um gráfico aí, eu vou querer colocar um também, né? Porque... para contrapor o gráfico dele. Senhor presidente, o senhor Volney, presidente, hoje ministro, Vossa Excelência tem sido muito cordato, educado, mas de vez em quando, nesses mares da esquerda, Vossa Excelência faz sempre uma estocada no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo está no colo de Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção, para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo? Teria evitado esse câncer que chegou agora. É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse 1.000 e poucos reais era um bom salário. E aqui nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tentaram pro sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do trabalho no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar. Volney, você é um cara inteligente. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Tá todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não.
Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Volney, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer isso, embora eu tenha tudo na minha mão aqui. Eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019. Eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016. Olha lá a subida no governo Temer. Olha a descida no governo Bolsonaro. Olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos. Aí estão os gráficos. Aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua? Não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é Polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim, o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado que o STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só é agora que nós estamos vivendo a ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula é investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Que preocupação é essa? Eu espero que a partir de Vossa Excelência fez uma frase aí, Volney, para a senadora Damares, dizendo o seguinte: eu vou lhe surpreender. Toda essa frase eu uso ela toda vez que eu sabatino um ministro do Supremo aqui. Eu não recebo eles no meu gabinete, mas não dou a vida para ninguém, porque todos eles vêm aqui e contam mentira. Eu uso essa frase. Eu quero ser surpreendido. Eu usei essa frase para o senhor Gunê, quando ele foi sabatinado aqui por nós, assim, e eu vou repetir aqui. Recebi no meu gabinete o único, a pedido do senador Marco Rogério, que disse: é meu professor, é um homem de bem, e ele me disse: eu vou surpreender o senhor. Eu disse: eu quero ser surpreendido. E ele já me surpreendeu com uma denúncia que eu encontro do nada com coisa nenhuma contra Jair Bolsonaro. E sentou aí, mentiu pra caramba. Mentiu pra caramba. Pra botar a toga nas costas, eles contam mentira, sabe? É um estelionato mesmo. Aí você pode dizer assim: não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu quero fiz essa compilação dizendo que vê a PF agindo em tempos em que o ministro da Justiça dizia que a PF era para Lula dizer que era dele, e também a AGU não pertence. A AGU e a Polícia Federal. Para concluir, meu querido senador. Vou concluir. Então, eu estou fazendo essas colocações porque eu anotei aqui uma frase sua, Volney, que Vossa Excelência garante que será um novo tempo. Que se vai haver um novo tempo, é porque de fato houve um velho tempo. E no velho tempo não dá para esconder, tem que investigar, já que vai vir um novo tempo. E eu vou guardar essa frase sua, para eu poder lhe cobrar. E aí na sua fala de início, quando você faz tecnicamente que as pessoas que foram assaltadas por esse conluio covarde de bandidos sequestradores do pão do pobre, só soube da operação quando explodiu na mídia. Isso quer dizer que nós temos a Polícia Séria Federal, que sempre nós respeitamos, de volta, e teremos ela. Não vai atrapalhar a investigação CPMI, não. Até porque já existe a investigação de cruzamento de dados da própria Polícia Federal. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se o PT entrar para assumir relatoria e assumir presidência. Senador, querido amigo Magno Malta. Encerrou os 2 minutos? Já passou muito tempo. É mesmo, é? Tá. Então, por isso que eu estou fazendo essa compilação. E, segundo o senador Marinho, que realmente ele fez sérios elogios, né? Eu não convivi com Vossa Senhoria, mas Vossa Senhoria agora é o ministro, ou é corajoso ao extremo, e eu espero que seja essa parte, corajoso ao extremo, e não quero compreender a outra parte de que Vossa Excelência tinha conhecimento disso tudo, embora Vossa Excelência estava na tal reunião da tal ata, que está aqui assinado, que Vossa Excelência realmente compreenda que houve exponencial crescimento de assalto aos aposentados do Brasil e Vossa Excelência esteja disposto realmente, como ministro, a consertar essa lambança, a mais infeliz dos últimos tempos que eu já vi na minha vida, não só no parlamento, fora dele. Acho que qualquer brasileiro nesses últimos 30 anos não viu coisa tão grosseira. Por isso eu desejo boa sorte, quero desejar boa sorte a ele, para que realmente as 2 frases que ele fez tão fortes, vou surpreender. Eu quero ser surpreendido e desejo sorte a Vossa Senhoria. E se o PT for assinar essa CPI, o governo mandar assinar, eu queria que Vossa Senhoria cooperasse conosco, para que não fosse uma CPI de blindagem, mas para que nós pudéssemos investigar. Perdão, Vossa Excelência não é o meu médico. Parabéns aí pela solidariedade ao nosso alvinegro. E passo em seguida a palavra. Enquanto milhares de idosos e pessoas com deficiência tiveram seus benefícios mutilados,
muitos dos quais dependem exclusivamente desse dinheiro para sobreviver, setores do governo e parte da esquerda se apressam em lançar a culpa sobre gestões anteriores, especialmente sobre Jair Bolsonaro, numa tentativa rasa de desviar o foco das responsabilidades presentes. Magno Malta, ao contrário, propõe uma análise objetiva dos fatos, amparada por dados e exemplos reais, como o caso de sua tia, amputada, diabética, que passou a receber valores irrisórios, um retrato cruel da negligência estatal. O senador é incisivo ao denunciar o silêncio conivente de instituições como o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, age com rapidez em pautas politizadas, mas permanece omisso diante de crimes que afetam diretamente os mais vulneráveis. Ele também critica a politização da Polícia Federal em gestões anteriores, destacando a importância de uma corporação independente e técnica, que volte a servir aos interesses da população, e não aos de partidos ou governos. A fala de Malta acerta ao apontar a resistência de setores do governo em apoiar uma CPMI verdadeira, que investigue a fundo o esquema criminoso que se instalou no INSS. Sua preocupação é legítima. Se a CPI for dominada por interesses políticos, como foi, segundo ele, a do 8 de janeiro, corre-se o risco de ela ser esvaziada, usada para blindar autoridades, impedir quebras de sigilo e abafar a verdade. Isso seria não apenas um insulto aos aposentados, mas um escárnio à democracia. Por fim, a crítica de Malta ganha ainda mais força ao lembrar que as denúncias que levaram à explosão do caso partiram da imprensa independente, e não do governo. O ex-ministro Carlos Lupe, ao afirmar que ouviu uma coisinha aqui, outra ali, revelou o quanto a omissão e a falta de ação custaram caro ao país. Transformar essas coisinhas em um verdadeiro câncer social, como bem disse o senador, é um crime moral que precisa ser tratado com a gravidade que merece. Diante disso, defender a fala de Magno Malta é defender a dignidade dos aposentados, a responsabilidade institucional e a transparência pública, que a CPMI seja instalada e que a verdade prevaleça, não como instrumento de palanque, mas como dever de justiça. Gostou do vídeo? Se você é um patriota, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia. Deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde está nos assistindo.